Muito bem, muito bem. Vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre os tronos de Deus. Né? Os tronos de Deus, muita paz, muita luz. Eles estão aqui, esse assunto está no livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, do mestre Rubens Saraceni de Ogum. Eu quero falar com vocês sobre a importância de se saber algo sobre esses tronos. Na página 52, ainda no capítulo sobre divindades, né, parte que fala, no capítulo 5, no subtítulo Os Tronos de Deus, diz assim, sabemos que Deus gerou em si várias classes de divindades, e sabemos também que umas complementam as outras na sustentação da criação divina, na manutenção dos princípios que a regem, na realização das vontades maiores manifestadas pelo nosso divino Criador. Os tronos são a classe de divindades que estão mais próximas de nós porque são os responsáveis pela vida e a evolução dos seres, assim como são as divindades geradoras dos fatores de Deus. Os fatores de Deus estão na própria gênese divina e encontramos com a natureza divina e os encontramos com a natureza individual de alguma substância ou de um ser. Portanto, os tronos estão na origem de tudo, estão na ancestralidade dos seres, estão no próprio ser, porque sua natureza é íntima, é análoga à do trono que gera o fator em cuja onda divina é gerado. Um trono em si é uma qualidade divina e a manifesta por meio de seu magnetismo, sua vibração, sua radiação energética, seu grau hierárquico, seu mental, sua natureza e seus sentidos. Cada trono é um mistério em si mesmo, porque foi gerado em Deus, numa de suas qualidades, e tornou-se um gerador natural dela a partir de si. Quando falamos de trono, estamos falando principalmente aqui no caso dos tronos que são, na verdade, os orixás ancestrais essenciais, tronos da geração, do conhecimento, da fé, da lei, da justiça, da evolução, do amor, em suas modalidades masculina e feminina. Esses tronos, que são orixás, eles geram, a partir de si, outros orixás. São aqueles orixás que habitam nas nossas, que têm mais facilidade para habitar em nós e nas nossas coroas, têm mais facilidade para se aproximar dos seres e se manifestar nos seres, e irradiar seres que patrocinam outros seres. Por exemplo, você tem seu caboclo, por exemplo. Seu caboclo ele está na irradiação de um orixá. Que orixá? Um dos orixás assentados no topo dos 7 tronos da vida, ou seja, um dos orixás assentados no topo ou no meio, tá? Na base, do lado direito, do lado esquerdo, enfim. Um dos orixás assentados em uma das partes dos tronos da vida, que são geração, conhecimento, fé, lei, justiça, evolução e amor. Só que esses tronos também são orixás, por isso são chamados de orixás ancestrais essenciais, porque a partir deles, eles geram outros orixás. Tá? Por exemplo, você tem lá o seu Oxóssi. Oxóssi está sentado no topo masculino do conhecimento. Só que quem criou Oxóssi? O trono masculino do conhecimento, que é um orixá ancestral essencial. Esse orixá ancestral essencial chamado trono masculino do conhecimento gerou Oxóssi. E de onde vem esse orixá ancestral que criou Oxóssi? Vem do próprio Olodumare, que é Deus. Então, peraí. Se Deus criou os tronos que criam orixás, eles são extensão do próprio Deus? Sim, são extensão do próprio Deus. Assim como nós. Então estamos todos interligados. Só que existe uma hierarquia. Essa hierarquia não existe necessariamente para suprimir ou suplantar o outro. Existe para manter uma ordem, tá? Um cosmos. Quando o cosmos abdica de sua atuação sobre uma situação e deixa se instalar o caos tem hora, minuto e segundo para concluir o ciclo dele. O caos vem, faz todo o rebuliço, encerra seu ciclo para que a ordem se restabeleça de novo, ou seja, para que o cosmos se restabeleça de novo. O caos ele não vem para ficar. Quando você perceber que um grupo está batendo em cima para o caos ser eterno, isso se chama satanismo. Essa é a espinha dorsal do satanismo. E aí é onde vão vir seres, se passando por diabo, se passando... Aí vai, pela imaginação, vai lá. Apesar desses espíritos
que se manifestam como diabos. Não serem o diabo, porque o diabo não existe, muitas vezes, isso não quer dizer que eles sejam de brincadeira, tá? Nem de mentirinha. Eles são perigosos. São perigosos. Então não pode subestimar também. Que ele chega se passando por um ser que não existe, isso não quer dizer que eles sejam de brincadeira. Não são flor para se cheirar. E nem pode subestimá-los. Tem que se defender. Vamos dar um pulo ali no capítulo 6, quando fala de irradiações. Ó. Irradiações, no terceiro parágrafo, página 56. As 7 radiações puras nós classificamos por nomes definidores de suas funções em nosso código genético divino. Em nossa vida como um todo, elas foram definidas por nós com esses nomes. Irradiação da fé e da religiosidade, está relacionada ao trono da fé, masculino e feminino. Irradiação do amor e da concepção, está relacionada ao trono masculino e feminino do amor. Irradiação do conhecimento e do raciocínio, que está relacionada aos tronos masculino e feminino do conhecimento. Irradiação da justiça divina e do equilíbrio, que está relacionada ao trono masculino e feminino da justiça. Irradiação da lei maior e da ordenação, ligada aos tronos masculino e feminino da lei. Irradiação da evolução e do saber, ligada aos tronos masculino e feminino da evolução. Irradiação da geração e da vida, ligada aos tronos masculino e feminino da geração. Ok, aí diz assim, ó, essas 7 radiações têm nas suas bases ou inícios os orixás fatorais, ou geradores de energias puras e específicas. Eles são divindades fatorais e são em si os mistérios puros de Deus, porque cada um tem uma função muito definida e específica. Sustentar os seres e toda a criação divina. Quando diz sustentar os seres, é sustentar os orixás que nós conhecemos como Oxóssi, Ogum, Iroko, Tarimã, Oxóssi, Xoroquê, Exu cósmico, né? Oxum. Por isso eles são chamados de fatorais. Fatorais que é no sentido de que eles têm o poder de criar, porque são extensão do próprio Deus. Aí você pode falar, mas os outros orixás também são fatorais menores que esses fatorais. Mas aqui dentro da ótica saraceniana, ele procura trabalhar com o termo fatoral só com os tronos mesmo, chamados orixás ancestrais e essenciais: geração, conhecimento, fé, lei, justiça, evolução e amor. Se tiver confuso, entre em contato com a gente pelo DDD 11, telefone 965519042 e tira as dúvidas com a gente. Não vamos morder. Não vamos abocanhar você. Ninguém vai morder. Então, ó, eles são divindades fatorais e são em si os mistérios puros de Deus, porque são a própria expressão de Deus. Porque cada um tem sua função muito bem definida e específica: geração, conhecimento, fé, lei, justiça, evolução e amor. Que é sustentar os seres e toda a criação divina com os fatores ou energias vivas específicas no primeiro plano da vida e base da vida, de tudo que Deus gera em si e exterioriza nele, para que a partir dessa base, geração, conhecimento, fé, lei, justiça, evolução e amor, se projete para os planos subsequentes da vida. Quais seriam os planos subsequentes da vida? Aí é onde os orixás que se estendem cuidando da natureza. Oxum na cachoeira, Iemanjá no mar, Oxóssi nas matas, Xangô nas pedreiras, Iansã nas chuvas, e assim vai. 57, página 57, segundo parágrafo. Então, deve ficar entendido que aquilo que denominamos por 7 linhas de Umbanda, na verdade, são 7 irradiações puras e originais, de plano em plano da vida. Quando chega ao nosso plano atual, o estágio natural da evolução, já são irradiações tão complexas que precisamos estudá-las com cuidado e detalhadamente para não nos enganarmos com o que mais se destaca nelas. Tá? Porque essas 7 irradiações básicas, geração, conhecimento, fé, lei, justiça, evolução e amor, quando chegam a nós, não chega só em 7 vibrações. Chega em múltiplas vibrações, conforme a necessidade das dimensões por onde elas passam. Isso. Classificar as 7 linhas de Umbanda por orixá é contraindicado, porque o orixá natural que cultuamos em nossa religião já não é gerador de um fator ou energia pura. Por exemplo, Oxóssi. Ele é extensão do trono do conhecimento. Mas ele não é, ele não é o gerador do fator conhecimento.
Ele está a serviço da força chamada conhecimento. E sim, ó, gera um composto energético que tanto tem em si o fator original, que o classifica, conhecimento, como tem vários outros fatores combinantes que dão à sua irradiação a capacidade de alimentar todas as nossas faculdades mentais relacionadas à irradiação que ele pontifica e rege. Então, o seu orixá de coroa, orixá que você traz como ancestral e que você põe na sua coroa, vão conectar você direto ao trono e a sua mente passa a estar conectada àquele trono. Por isso, a partir do momento que você faz um buri, por exemplo, você tem que se despir das preocupações do mundo, de uma série de coisas. Você tem que fazer um sacrifício enorme para colocar primeiro as coisas nas mãos de Deus. Isso não quer dizer que você não tenha que levantar cedo para trabalhar, fazer um curso de especialização, guardar um dinheiro para qualquer coisa. Não quer dizer que você não tenha que fazer a sua parte. Mas sempre ciente de que está nas mãos de Deus. Se não der certo, é porque Deus tem algo melhor para você. Ah, mas isso eu já penso mesmo sem ter feito o buri. Que bom. Que bom. Mas os iniciados devem vigiar ainda mais. Bom, aí aqui ele fala das irradiações, né? Irradiação fé ou cristalina, que está ligado ao reino elemental. Os tronos da fé estão ligados ao reino elemental dos cristais. Irradiação do amor está relacionado à força dos elementais minerais. A irradiação do conhecimento, que está muito ligada ao vegetal. A irradiação da justiça, que está muito ligada ao fogo, né? Os tronos da justiça estão muito ligados ao fogo, tanto masculino como feminino. As irradiações dos tronos da lei, que estão muito ligadas ao ar, ao eólico. As irradiações da evolução, que estão muito ligadas à terra, telúrica. E a irradiação da geração está muito ligada aos elementais das águas, os aquáticos. E lembrando que os 7 tronos da vida têm suas modalidades masculina e feminina, quando na verdade são 14. Tá? Porque se você tem o masculino e feminino na geração, masculino e feminino no conhecimento, masculino e feminino na justiça, e assim vai, são 7 correntes, geração, conhecimento, fé, lei, justiça, evolução e amor, e tem masculino e feminino em cada uma delas, 7 vezes 2 dá 14. Bom, por hora, nós não vamos avançar, porque depois nós temos que falar sobre as irradiações, as correntes eletromagnéticas, e vai precisar de um vídeo à parte para falar sobre isso. Embora não seja um assunto complicado, mas é um assunto que a gente tem que falar com calma, para não gerar um nó aí na cabeça do aluno, do estudante, da pessoa que está acompanhando a gente aí. Tá? Então, eu vou agradecer desde já e dizer, tenha fé. Né? Tenha fé. Independente do que você estiver passando, Deus pode te ajudar através dos orixás. E os nossos guias, com a força e radiação desses orixás, vão te auxiliar. O que é que muitas vezes a pessoa ela tem dificuldade para cocriar as coisas. Tá? Quando você se concentra numa coisa, fecha os olhos e cria aquela situação por 30 segundos aproximadamente, já é o suficiente para o seu self, uma das suas dimensões internas do seu ser, do seu inconsciente, o seu self se conectar com as dimensões paralelas responsáveis por criar aquele cenário que você quer. Tudo que você mentalizar com fé por pelo menos 30 segundos e criar aquela situação como se já estivesse vivendo aquilo, e você começa a agradecer a Deus por aquilo, como se aquilo já estivesse acontecendo na sua vida mesmo, aquilo passa a se tornar uma realidade nas dimensões paralelas específicas disso. E, consequentemente, todos os seres que conspiram em favor da realização daquilo na sua vida, os que querem ver você alcançar aquilo, os que gostam de ajudar as pessoas, e as entidades que já te acompanham mesmo, independente se é a especialidade delas nessa área ou não, fica mais fácil para eles todos te ajudarem ou buscar alguém no plano espiritual que possa te ajudar. Quando eles conseguirem compor o time no plano espiritual para lhe ajudar, é só uma questão de tempo para eles encontrarem pessoas aqui no plano físico que lhe ajudem também. Isso no amor, na saúde, no dinheiro, no trabalho, em tudo. Mas aquela bendita coisa, a gente tem tempo muitas vezes para parar e ficar pensando no pior, aí pensa 5, 10, 15 minutos. E para pensar numa coisa boa por 1 minuto, ou 30 segundos seja,
São poucas as pessoas que param para fazer essa cocriação. Ah, eu não tenho tempo, agora não dá. Ah, eu até fui fazer isso, mas dormi. Claro, a autossabotagem vai apagar você. Ou o cansaço. O cansaço muitas vezes também é fruto de uma autossabotagem, depende muito. Então, assim, tenha fé. Faça um sacrifício. Ajude o plano espiritual a lhe ajudar. Não fique misturando muita egrégora. Embora tudo esteja interligado, a nossa mente precisa de uma disciplina, de uma retidão. Então, se você está seguindo aí uma linha de Umbanda, por exemplo, e você frequenta outro segmento, basta. Tá? Não fica correndo atrás de muita coisa. Demais. Você trabalha ali com uma ou duas egrégoras, bastou. Você pode até estudar outras, visitar para ver como é, sabe? Conversar com pessoas de outras egrégoras, de outras crendices, de outras doutrinas. Ok, mas se liga, mantenha um foco, porque senão você desperdiça o seu campo energético. Você começa inconscientemente a cocriar demais e a sua energia de gratidão, que nós precisamos concentrar a gratidão em algo que a gente quer. A gratidão, agradecer é a graça que desce. Se você vai muito em muitos lugares, a sua própria mente não sabe para quem direcionar a energia de realização. Para qual das dimensões que você cocriou sem saber que estava cocriando. E no final das contas, quando as oportunidades vêm de modo tão amarrado e truncado, que você não sabe por onde começar e as coisas começam, ou ocorrem rápido demais, ou lento demais, ou correm rápido, no meio trava. Então procure ter calma. Se tiver difícil, procure alguém para te auxiliar. E busque um centro aqui dentro do seu coração, o seu centro. Feche os seus olhos. Vamos fazer esse exercício agora? Vamos. Vamos lá. Feche os seus olhos nesse momento. Isso. Respira fundo, vamos lá. Solta o ar devagar. Isso. E vai repetindo essas palavras comigo. Diz assim: Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A felicidade não é um luxo ou um privilégio. A felicidade é uma essência que eu trago dentro de mim. Sei que já pratiquei frustrantes tentativas para obter o que quero. Tenho culpado pessoas e tenho até me sentido vítima, por vezes, se não conscientemente, da sagacidade humana. Eu me perdoo nesse momento pelos erros que cometi, para comigo, para com o meu próximo. Peço que me perdoe também. Me dê forças para continuar. E me dê sabedoria e entendimento para conseguir perdoar os que recorreram a artifícios maléficos, de quaisquer naturezas, para me destruir ou prejudicar. Sei que a minha vida é o resultado do balanço geral dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. E não pode nascer nada que não tenha sido semeado. Dai-me a capacidade e o discernimento
para gerar e semear tudo que quero colher. Porque o que existe no mundo mental há de se conceber nos demais mundos. Que a minha fé seja a minha salvação. E que eu possa seguir na paz e na luz. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, São José e Maria Santíssima, na unidade do Espírito Santo, na irradiação de Oxalá e de Oyalogunã, assentados no trono da fé. Que assim seja. Agora respira fundo. Solta o ar. É isso, gente. Espero que vocês sigam em paz. No que puderem, no que eu puder ajudar, estou à disposição. Tá? Eu sou Hernani de Oxóssi Choroquê. Dirijo o Grupo Fraternal de Umbanda Luz Divina. Não sou melhor do que ninguém. E estou aqui para servir. Ciente que estou a serviço também de algo maior. Então, no que pudermos auxiliar, DDD 11, telefone 965519042. Sintam-se abraçados, tá? Nesse momento. Sei que não posso abraçar a todos, porque não estou aí, né? Mas que a espiritualidade possa lhes devolver a paz que vocês precisam. Sigam com proteção, discernimento, saúde. Vai dar tudo certo. Fiquem em paz. Que Deus acompanhe.